Amém. Saudações da parte de Cristo, que nos agracia com a sua mensagem. Eu quero fazer das palavras da Rosana o meu falar também, que diz assim: faça o teu querer. Às vezes nós trazemos a mensagem, nós temos uma estrutura da mensagem, mas os corações são tocados pelo Espírito Santo. E o nosso desejo inicial é sempre esse. Como é gratificante estar no meio do povo de Deus, como é gratificante sabermos que Deus tem uma mensagem para nós e onde percebemos que em muitas oportunidades isso já não pode acontecer mais, ou em alguns lugares não é permitido mais. Então, cada vez mais está se estreitando a forma de nós termos essa liberdade. Tenho quase certeza que se você mora num condomínio, eles não deixam você fazer um culto no condomínio, ou pelo menos no local de festas do condomínio. Já há algumas restrições nessas situações. E elas vão se agravando cada vez mais. Mas é muito bom ver a mensagem de Deus, e quando a gente está trazendo ela de uma forma como o louvor o trouxe, como eu estou fazendo aqui agora, a responsabilidade é enorme, porque é Deus falando aos nossos corações. E o tema que eu tenho hoje, que Deus colocou no meu coração hoje, é servindo conforme o mandato imaculado. Parece um pouco difícil de entender, mas vocês vão ver que vai ser simples. Então, servindo conforme o mandato imaculado. Nos destaques da mídia, nos atuais dias, a gente percebe claramente que o servir não é mais prioridade, que há dificuldade nesse sentido, e que o esfriamento do amor está acontecendo, está evidenciando. E isso faz parte daquilo que está escrito na palavra de Deus, dizendo que os últimos dias teremos bastante dificuldades. E há uma dispersão dos verdadeiros objetivos do cristianismo, ou da mensagem que Deus está colocando nos nossos corações. Verdadeiramente, os motivos cristãos estão cada vez menos divulgados. Será que essa é a minha impressão? Ou será que a minha pesquisa está de acordo com isso? Será que está acontecendo isso? Você tem notado isso no seu trabalho, no seu dia a dia, talvez na sua escola? Que bom que nós temos professoras que estão fazendo devocionais. Na minha escola nunca aconteceu isso. Eu estudei em escola pública, mas nunca tive isso. Nunca soube disso. O que a gente tinha que fazer era honrar a bandeira e não honrar a Deus no começo do dia. E isso tem o seu sentido. Mas quão mais privilegiados vão ser essas gerações de novos que estão sendo assim abençoados com essas devocionais. E o texto que eu tenho hoje para trazer a mensagem está em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versos 11 ao 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Querido Deus e Pai, mais uma vez, que a Tua mensagem seja colocada hoje aqui. Que mais uma vez o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, como já fomos introduzidos e como nós já fomos determinados e como nós já percebemos nos testemunhos hoje aqui que a Tua ação é clara nesse local. Continua a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos aqui, temos um servo, e esse servo, o nome dele é Timóteo. E é muito importante, quando a gente vê uma mensagem da parte de Deus, a gente perceber as pessoas que estão envolvidas. Então, quem era Timóteo? Quem era Timóteo? Era habitante da cidade de Listra. Provavelmente, ele também era natural dessa cidade. Mas no momento, Paulo tinha passado por lá e Paulo tinha sido apedrejado. E até achavam que Paulo estava morto. Não sei, talvez imaginam, né? Isso não diz na palavra de Deus, que Timóteo estava por ali, estava vendo a situação de Paulo. Né? Eu imagino que sim. E Timóteo se converteu durante essa primeira viagem do apóstolo Paulo. E a sua idade era estimada entre 13 e 15 anos. Um piazão, né? Entre 13 e 15 anos, como a gente fala na gíria. E na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele tinha entre 18 e 22 anos, mais ou menos, é o que se estima. Seu pai era grego, e nós não achamos em nenhum lugar que o seu pai era convertido. E deduz-se que ele não era convertido. Ninguém pode afirmar com toda certeza, mas os relatos que nós temos é que ele não era convertido. O contrário da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, que eram piedosas judias. Já vimos no testemunho hoje aqui a importância da oração das mães e das avós. Nesse dia onde o mundo coloca, né, o Dia das Mulheres, nós sabemos que Deus já o colocou desde o primeiro dia que você nasceu mulher. Desde o primeiro dia, Ele já te escolheu. Desde o primeiro dia que Ele te concebeu, Ele já determinou certas coisas para a sua vida. E eu devo muito à minha mãe e à minha avó. Mas a mãe e a avó de Timóteo, elas educaram ele nos preceitos e nos conceitos cristãos. E ensinaram as Sagradas Escrituras para ele. Talvez esse tenha sido um motivo de ele ter aceito a Jesus de uma idade tão nova assim. Então o seu nome ele significa aquele que honra a Deus, ou também dito, aquele que adora a Deus. Por aí o significado do nome a gente já pode perceber a introdução da mãe, a dedicação da mãe, da avó, em colocar o nome dando um significado desta forma. E também Timóteo, ele foi escolhido pelo apóstolo Paulo para estar nas viagens missionárias dele. Que privilégio, né? Mas também que responsabilidade. Seguir um homem como o apóstolo Paulo, não só seguir, mas prestar os seus serviços, estar junto com ele. Naquele início de idade, naquele início de tempo, né, entre 18 e 22 anos, provavelmente, a responsabilidade de seguir. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens aqui na igreja trabalhando. Esse é sempre a minha alegria, uma das alegrias maiores, quando eu vejo gente nova tocando bateria aqui. Que legal, né? O Brian, né? Firme aí, né, Brian? Quando eu vejo gente nova assumindo o trabalho que vai frutificar lá no Pantanal, o Tiago, e assim por diante, outros trabalhos que nós temos aqui na igreja, são necessários esse espírito jovem, essa dedicação, mas é um privilégio estarmos servindo dessa forma. Mas Timóteo também foi preso por alguma razão.
Eu não encontrei a razão pela qual ele foi preso. E aí nós começamos a pensar, o trabalho é responsável, o trabalho é de jovem, e provavelmente ele não foi preso porque cometeu algum delito, mas ele foi preso porque ele já, na sua nova idade, declarava Jesus como seu Senhor, como seu amigo, como seu Salvador. E aí vem aquela pergunta, você tem um nome, você tem um testemunho, até onde vai o seu testemunho? Até onde você se dedicaria a seguir um servo de Deus, servindo-o com os teus dons e com os teus talentos? Aqui, Timóteo, com certeza, ele foi martirizado, ele morreu como mártir. Ele morreu trabalhando dentro da obra de Deus. Mas a escolha de Timóteo, qual foi a escolha de Timóteo? Todos nós nos encontramos diante de escolhas. Nessa idade de 18 a 22 anos, normalmente nós olhamos para as namoradas, ou para os namorados, e nós começamos a olhar, a escolher e ver com quem nós vamos passar muitos anos da nossa vida. Talvez alguns já olhem antes, para as meninas e para os meninos, mas dentro daquilo que Deus tem preparado para você é muito importante. Timóteo aqui estava nessa idade também, mas ele fez uma escolha muito legal. Um piazão novo, ele já tinha um testemunho de tal forma que o evangelista, o apóstolo, o pregador da palavra de Deus queria levar ele nas suas viagens missionárias. Então, esse era o testemunho desse meninão, E a exemplo da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, o exemplo delas certamente frutificaram na vida de Timóteo para que ele conseguisse chegar e estar determinado a servir ao apóstolo Paulo. Tenho certeza que a mãe Eunice não ficou com o coração pesado quando ele foi nessa forma, porque Deus já tinha preparado o seu coração. Deus já tinha determinado no coração da sua mãe e da sua avó que Timóteo seria um servidor da palavra de Deus. E Timóteo, ele recebeu, na viagem que o apóstolo Paulo fez, ali até a cidade de Listra, a imposição de mãos. A imposição de mãos para servir a Deus. E isso determinou também a sequência da situação onde Timóteo se encontrou posteriormente. Então, é muito importante notar e perceber quando nós estamos indo para um ministério, indo para um serviço, ter essa delegação dos nossos líderes. E mesmo com sua pouca idade, como eu já falei, ele entrou na obra sem medo, entrou determinado, assim como ele era, mas no poder de Deus, utilizando os dons de servir ao Senhor. Essa semana foi gostoso, de ver, ontem nós estávamos com os adolescentes e com os jovens, de ver as ministrações sobre os dons e sobre quem nós somos dentro dos dons. Eu, por exemplo, eu sou Marta. Se a gente falar isso aí por aí no trabalho que eu sou Marta, a turma vai desconfiar, vai pensar, por que não vão estar no contexto? Não estão envolvidos com aquilo que nós recebemos de revelação da parte de Deus. Talvez algumas mulheres aqui são Pedro, não sei, ou Moisés. Dentro dos dons está tudo certo. Dentro daqueles que recebem da parte de Deus em seu coração, está tudo certo. E foi uma alegria ver os adolescentes, ver os jovens. Na quarta-feira nós estivemos aqui com os grupos familiares, percebendo a movimentação que há nesse sentido. Mas para que é isso? Para dizer que eu sou Marta? É para dizer que eu quero crescer, que eu quero aplicar aquilo que Deus me deu no melhor lugar, da melhor forma que a gente tem. E isso é tremendo. E foi assim que Timóteo fez. Foi essa escolha que Timóteo teve. E Paulo, como homem de Deus, ele deu conselhos
a Timóteo. Ele reconheceu os dons de Timóteo, viu a necessidade de tê-lo dentro do seu serviço com um caráter curado. Você já tem trabalhado isso na sua vida? Ter o caráter curado, ter estabelecido que você vai apresentar com os seus dons dentro do seu serviço, dentro do seu ministério, um caráter curado. Timóteo escolheu servir a Deus, mas antes Deus escolheu Timóteo para servir. Deus escolheu você. Deus escolheu cada um de nós aqui para servir de toda forma, com a pureza dos objetivos cristãos. São detalhes, são determinações que nós temos que ter. Para nós crescermos, nós vamos ver depois que Timóteo tinha uma cidade onde ele precisava ministrar. E por isso talvez Paulo esteve acompanhando de tão perto ele, apesar que Paulo gostava muito de Timóteo. Mais ou menos 8 vezes ele cita em Atos a vida de Timóteo. Então Paulo tinha esse amor por ele, mas ele dava esse acompanhamento, porque Timóteo estaria ministrando na cidade de Éfeso. Mas ele tinha a pureza nos seus objetivos e aprendeu a ter uma fé não fingida. É muito importante que a gente não tenha uma fé que não seja fingida. Que a gente aplique aquilo que Deus já colocou na nossa vida por todos os processos, às vezes até de dor, mas de uma fé não fingida. Seja ela onde for. Seja ela no esporte, seja ela na educação, no nosso colégio, seja onde for. A importância de uma fé não fingida é muito determinante para a sequência do nosso trabalho. E mais uma vez, eu louvo a nossa igreja porque ela tem pessoas aqui com corações de servir. E muitos servem de todas as formas. Uns até fazem trabalhos sociais, assim, fora do contexto até da igreja. Outros estão na porta ali. E isso é muito bom, servindo na porta, na entrada. Mas Timóteo foi além disso. Ele não foi uma pessoa que ficava só domingo na porta. Provavelmente ficava também, não sei, né? Mas ele foi além. Ele fez mais do que isso. Ele fazia no seu dia a dia um testemunho muito claro e muito fiel. E aí tem aquela pergunta: você já fez a sua escolha? Timóteo fez a sua escolha, ainda novo. Não se importe com a sua idade. Há tempo. Se você tem entre 50 e 60 anos, que nem eu tenho, há tempo. Se você tem 70, há tempo. Se você tem 30, há tempo. Se você tem 10, é tempo. Esteja envolvido totalmente dentro desse processo. E aí a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele, experiente como ele era, ele foi orientar Timóteo a fugir. Não é isso que diz o texto? No verso 11, ele diz: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Um homem de Deus precisa fugir? Será que é isso que Timóteo estava colocando aqui? Um exemplo, como nós vimos, um testemunho fiel, e ele diz: foge, foge. O apóstolo Paulo não deu o conselho para fugir para qualquer pessoa, mas para um homem de Deus. E esse homem de Deus já tinha feito a escolha certa. Ele tinha feito a escolha e tinha um ótimo currículo. É o servidor, né? Mas não era um super-homem, como a gente conhece. Ele não estava blindado com chumbo em volta dele, como a gente vê em alguns filmes, que nada acontece. Pode vir fogo, pode vir bala, que nada acontece para o super-homem. Pode vir embaixo da água, nada acontece. Timóteo não era um desses. A prova é que ele morreu martirizado. Mas, por isso, o apóstolo Paulo, como visionário que era, ele começou a orientar Timóteo: fuja, para não levar mordidas da serpente. Nós podemos nos encontrar em situações
aonde nós temos que realmente fugir. O nosso exemplo clássico sempre é o de José, né? Mas há muitas situações diárias nossas que nós não vamos ser confrontados com uma mulher ou alguma coisa semelhante, são outras situações. Fuja dessas situações do mundo e não despreze a orientação sacerdotal, ou não despreze a orientação do teu sacerdote. Pode ser que o teu sacerdote seja o teu pai em casa, ou o teu marido, né? Ou o teu chefe. Você sabe exatamente quem é o seu sacerdote, teu pastor. Não despreze essa orientação. Timóteo fez assim, ele assumiu isso que Paulo estava trazendo. Mas aí há uma situação muito clara aqui. Por que devia fugir? Porque tinha um cobrador atrás dele, que ele não tinha pago as contas anteriores? Era disso que ele tinha que fugir? Não. E para onde que ele tinha que fugir? Ele que tinha que fugir para o seu contentamento espiritual. Ali onde ele estava contente, para lá que ele era para fugir. Aonde? Segurança em Cristo Jesus. É para lá que nós temos que fugir. É para lá que nós temos que nos desviar daqueles caminhos tortuosos que nós temos. Lá que é o nosso porto seguro. Então, nossa segurança está ali. O testemunho público de arrependimento pelos pecados, a fé vivida eficazmente, levou Timóteo a um contentamento. Onde está o seu contentamento? Como que é o seu contentamento diariamente? Às vezes as pessoas não têm entendido, e dificilmente eu peço aumento no meu trabalho. Eu digo, Deus é o meu chefe e Ele vai me dar o aumento. Nós nunca passamos assim necessidades em casa, nunca tivemos dinheiro sobrando, mas Deus sempre cuidou de nós. E Deus nos deu os aumentos quando foram necessários. Eu já recebi diversas vezes aumentos fora aqueles normais de sindicato que tiveram. E por provisão de Deus, não por provisão de chefe, ou não por provisão própria do meu esforço do trabalho naquele momento, mas Deus agindo na nossa vida. Então o testemunho era muito simples, era estar contente. E as coisas acontecem no simples. Queria dar mais um pequeno testemunho. Outro dia eu estava vindo do trabalho e eu tenho tentado me esforçar para vir a pé do trabalho, para fazer algumas caminhadas, ter um pouquinho mais de preparo físico. E aí um dia estava chovendo e eu de guarda-chuva ali, e vindo e passei numa praça, aí eu vi uma mulher num lugar meio perigoso na praça, ali numa grama. E eu digo, tomara que não caia, tomara que não caia. E pum, a mulher caiu. E ela caiu e eu fui ali perto e ela quebrou a perna. E aí, a minha agenda. Como é que ficava a minha agenda? Nós tínhamos compromisso à noite. Digo, não tem agenda, acabou a agenda. Ligamos para a filha dela, aí a filha dela veio, e a filha dela consolou ela, e eu também ali, chamamos o SIAT, e a filha dela disse, pode ir, eu já cuido dela. Digo, não, vou ficar até o final, vou ficar até a hora que o SIAT chegar. E quando o SIAT chegou, atendeu ela, passou ela para dentro do SIAT e fechou as portas. Eu só pude dizer, Deus lhe abençoe, e fui embora. Mas o meu contentamento foi muito grande. Minha alegria foi muito grande. Minha agenda tem um jeito depois, sem problemas. Isso é tremendo. O contentamento vem nessas coisas simples e pequenas. E depende muito do valor que nós damos para isso. Depende muito do valor onde é o nosso porto seguro. E a nossa aprovação e a nossa qualificação, ela está nessas pequenas coisas. Tenho certeza que essas pequenas coisas Paulo viu em Timóteo. E que nas horas cruciais ele atendia aquilo que o Espírito Santo mandava lhe ter. Então viva essa vida de contentamento. Tenha uma vida correta. Sabe que é simples? O pastor Arno testemunhou semana passada aqui que o pastor Lutero também, ele recebeu ofertas diferenciadas, que seriam muito motivadoras financeiramente, mas que não serviam dentro do processo da Vila Pantanal de ter uma pureza de objetivos. Ele não aceitou aquele dinheiro.
E assim por diante, nós temos diversas situações para viver uma vida correta. Temos que ter esse discernimento. Persevere, dedique-se de todo o coração. E uma coisa muito importante, respeite os outros. Respeite a decisão dos outros dentro do processo de Deus. Tome posse da vida eterna, fala a palavra aqui. E não é de brincadeirinha. Tomar posse da vida eterna é tremendo. É poder dizer, o meu salário vem do Senhor e Ele vai me prover. E essa continuidade é necessária. Eu tenho visto muito que empresas ou pessoas têm enfraquecido quando não dão falta, ou quando não dão continuidade àquilo que é necessário dar. Então, às vezes, a empresa tem um planejamento e ela programou para 2 ou 3 anos certas coisas e em um ano ela abandona aquilo e não persevera. E aí não houve continuidade, não houve crescimento. Mas para a tua vida e para a minha vida há essa necessidade da continuidade, de buscarmos a vida eterna que já é aqui, mas junto com os anjos no céu, junto com os demais seres no céu. E isso vai ser tremendo. Eu tenho, assim, quase a certeza que tem uns anjos psicólogos lá no céu que estão dizendo que bom que você dá essa continuidade. Que bom que você tem uma escolha correta. Que bom, porque isso vai fortalecer mais e mais a tua vida. E você vai estar vivendo contente, vai estar servindo contente, como o apóstolo Paulo, que foi apedrejado na cidade de Listra e voltou. Ele voltou para lá. Ele não se importou. Nos servir ou servindo no evangelismo, talvez a gente leve umas pancadas ou até algumas pedradas. E é necessário voltar. É necessário reconhecer. E é necessário estipular alguém na continuidade. A minha cunhada, ela tem ido 2 vezes para a África e ontem ela voltou do Piauí. E ela faz trabalho missionário e evangelístico também, mas ela emprega um trabalho de educação numa ONG. E ela tem dito assim, que bom que Deus sempre dá continuidade para o trabalho. Num dos trabalhos que eles estavam na África, encontravam uma pessoa da Suíça, e a pessoa da Suíça estava na África sem fazer um trabalho. Estava sem trabalhar lá. E quando eles viram esse trabalho, quando eles viram todo esse processo, ela disse, não, é isso que eu tenho que fazer aqui. E continuou o trabalho. Vocês não têm ideia do que às vezes eles contam de lá, porque eles têm que alfabetizar os professores. Sabe o que é alfabetizar um professor na África para ele dar aula? Como é que ele está dando aula se ele não é alfabetizado? Eles dão aula embaixo de uma árvore e assim por diante. Nós conhecemos uma série de coisas, eu não quero me estender nessa situação. Mas é tremendo quando há a continuidade, quando alguns assimilam essa situação de continuidade. E aí o texto fala aqui que nós devemos seguir o mandato imaculado, no verso 14. Quero por... Não, desculpe. É 6,14. É que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mandato pode ser também entendido por missão. Guarde a sua missão, irrepreensível. E essa é para todos nós. Esforça-te, demonstre o teu empenho e não vise os seus interesses. Não vise os seus interesses. Tenho certeza que o bom samaritano, naquele momento que ele estava ali dando atendimento àquela pessoa, ele não visou os seus interesses. Pelo contrário, ele desembolsou os seus recursos para investir nessa pessoa. Sempre a gente é curioso, né? Gostaria de saber muito o que aconteceu com essa pessoa depois que ela foi curada. Como é que ela continuou a sua vida. Mas é assim, né? Nós não podemos visar os nossos interesses.
Precisamos seguir a missão, demonstrando claramente em todos os momentos a quem nós pertencemos. É mencionado aqui no texto que Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos. E o que ele fez ali? Ele disse a quem pertencia, quem era seu pai. O João Natel tem um amigo que se tornou nosso amigo também, e às vezes ele vem aqui no café da manhã dos homens, ele olha para fora, vê o sol ali e diz, foi meu pai que fez. Ele olha as montanhas e ele diz, foi meu pai que fez. E eu aprendi a fazer isso também. Às vezes eu ando na rua, puxa, foi meu pai que fez aqui. Outro dia nós estivemos nas cataratas do Iguaçu e eu pensei assim, foi meu pai que fez as cataratas do Iguaçu aqui. Que tremendo é isso. Que tremenda mensagem essa de estarmos assim, nos envolvidos dessa forma no trabalho de Deus. Então, a missão também é ter a coragem de servir. É necessário coragem. Desculpa a expressão, mas não podemos ser Maria vai com as outras. Nós temos que ter decisão e coragem e às vezes fazer aquilo que ninguém faz ou que ninguém faria. Às vezes nós estamos diante de uma situação que ninguém põe a mão, mas nós precisamos colocar a mão. E assim foi também com Timóteo. Timóteo colocou a mão. Então fazer a nossa missão é ter fé, né? Que é o fundamento da justiça, a raiz de toda a graça do Espírito Santo de Deus. A missão é fé no fundamento da justiça. Fé, qual é a nossa fé? No justo. Tendo esta justiça, né, que é a raiz da graça do Espírito Santo. Essa graça é tremenda na vida do cristão. Puxa, se nós só conseguíssemos nos apoderar disso, já estaríamos muito além daquilo que nós estamos hoje. Mas a graça de Deus, ela é tremenda. E a missão é focar a vida cristã no presente, para solidificar o futuro. Então a nossa missão, o nosso mandato imaculado, irrepreensível, é focar no presente que Deus nos coloca aqui, na situação determinada que Deus nos coloca aqui, e o Espírito Santo fala com a primeira voz na sua mente e no seu coração, e você tem que ser corajoso, fazer, seguir. Timóteo teve uma vida empolgante. Empolgante. Imagine você com 18 ou 22 anos servindo Curitiba, servindo São José, servindo Fazenda Rio Grande. Timóteo era um desses. Que privilégio. Voltando de novo, sua mãe Eunice, desde criança, orando por ele, sua avó Lloyd, orando por ele. O apóstolo Paulo vendo o potencial que ele tinha. Então, meus amados, seguir o mandato, a missão imaculada, irrepreensível, precisa estar muito fortalecido no nosso coração, cada vez mais enraizado. E Paulo conferiu essa procuração a Timóteo, né, dando autorização em nome de Jesus. Nós temos essa procuração já. Nosso pastor já nos ensinou muitas coisas. A liderança aqui, através do ensino, através dos ministérios que nós temos uma bagagem enorme, nós temos já muito conhecimento. O que nós precisamos é aplicar isso cada vez mais e tornar a nossa vida bem empolgante. Essa procuração nós já temos da nossa igreja, mas essa procuração já foi nos dada em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, com a sua morte na cruz. E Timóteo soube também seguir esse mandato imaculado, cumprindo a sua missão com fidelidade, até morrer, até ser colocado como mártir. Eu não sei o que nos espera. Sabemos que temos alguns tempos aí difíceis pela frente. Mas Timóteo, ele estava preparado e estava pronto quando Paulo o chamou. Preparado, acabei de dizer, você está.
você tem a procuração da parte de Jesus e da parte dessa igreja. Mas você está pronto? Só você responda para você. Além daquilo que você está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está pronto? Você está pronto? Mais uma vez, graças a Deus por aqueles que já estão prontos e já estão no trabalho. Mas há uma pergunta que você precisa responder para o Espírito Santo. Porque os propósitos de Deus, eles são no seu tempo, no tempo de Deus. Não tente mudar os propósitos de Deus. Não somos nós que podemos mudar os propósitos de Deus, mesmo servindo dentro dos nossos padrões. Então, o propósito de Deus, ele e o seu tempo, eles estão muito bem esclarecidos. Só que o tempo para essas coisas é agora, é o presente, para que o nosso futuro seja vencedor, em nome de Jesus. Jesus, está escrito ali que ele estava na luz e que ele é imortal, e a Deus pertence todo o tempo. Para Deus foi o tempo de Timóteo. Para nós parece precocemente que Timóteo morreu. Para mim, pessoalmente, pareceu-me que o meu pai morreu muito precocemente. Meu pai morreu com 36 anos. Para mim foi muito precoce. Eu não acompanhei, eu tinha 3 anos, eu não acompanhei. Mas para mim foi muito precoce. Mas a luz de Jesus conduziu o processo. E o tempo de Deus era esse. Não sei se nós vamos ter resposta, não sei se nós precisamos de resposta para isso. Eu já não me preocupo mais com isso, porque Deus está nos dirigindo de uma forma especial, e isso é tremendo, mas o nosso tempo certamente seria diferente do tempo de Deus nessas situações. Então, o tempo de servir, o mandato imaculado, irrepreensível, aquilo que você precisa fazer é hoje. Então, nosso tempo já está indo de novo, e eu só queria relembrar algumas coisinhas aqui. Você sair daqui e pensar nisso. Faça a escolha certa. Escolha certo. Discirna o tempo de fugir. Há necessidade de você fugir de algumas situações, mas vá para o porto seguro. Fuja para o contentamento, para a bem-aventurança. Siga esse mandato, esse mandato imaculado, e valorize e respeite o tempo de Deus. Viva na absoluta confiança e convicção que servir no mandato de Deus é absolutamente nocivo ao inimigo. Você servir dentro da obra de Deus, dentro do mandato de Deus, dentro da missão de Deus, é tremendamente nocivo para o inimigo. Se você quiser que o inferno seja abalado, sirva irrepreensivelmente naquilo que ele tem te colocado. Muitas outras coisas no texto nós podíamos ainda trabalhar aqui. Timóteo, no texto aqui de Timóteo diz: combata o bom combate da fé. Então fique firme, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Enquanto a equipe de louvor vai estar vindo aqui à frente, vou pedir para que eles estejam vindo aqui, eu quero colocar o convite para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, assim como Timóteo fez. E essa decisão, ela pode ser numa idade muito nova ainda, como pode ser na idade mais avançada que nós temos. E a maioria, a igreja aqui, ela já sabe do que eu vou falar. Ela já sabe do convite que eu vou fazer, porque ela já aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé? E nós queremos estar orando juntos, mas a você que não tomou uma decisão clara por Jesus, ore junto, e depois eu vou fazer o convite para você vir aqui à frente e nós continuarmos o processo ainda orando por você e determinando aquilo que Jesus coloca no teu coração.
Mas venha com convicção. Não venha à frente porque alguém mandou, venha à frente porque Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer uma conversão na sua vida, uma mudança de direção. Então, igreja, vamos orar juntos assim. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Reconheço o Senhor como o único e vivo caminho. Quero a salvação em Cristo Jesus na minha vida. Declaro a minha fé que Jesus nasceu, morreu e vivo está por minha vida. Prometo segui-lo enquanto eu viver. Amém.